Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Arthur e hoje nós vamos fazer finalmente a exposição do livro de Lucas. Mas antes, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais dias de vida que Senhor nos dá, Senhor, agradecemos, Senhor, pela saúde que Senhor nos dá, Senhor, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Meu Deus, Senhor, agora eu vou lhe pedir que o Senhor nos abençoe com o teu Espírito Santo, que nós possamos entender, Senhor, tudo que vamos ver aqui, Senhor, e que tu, meu Deus, derrame sobre mim, Senhor, teu Santo Espírito, Senhor, para que por meio dele eu possa anunciar as verdades da tua palavra às pessoas que estão ouvindo. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Exposição do livro de Lucas. Bem, a introdução do livro é basicamente o seguinte. O Evangelho de Lucas é conhecido por todos. Por todos, basicamente. É considerado como um Evangelho universal. Ele é conhecido até mesmo pelas pessoas que foram contra o cristianismo. Exemplo disso é o herege Marcião. O que o marcianismo propõe? Ele propõe que não são todos os livros da Bíblia que são inspirados, apenas alguns. E para você ter ideia, mesmo ele sendo um herege, mesmo ele sendo contra a igreja, ele acreditava somente no Evangelho de Lucas, como já no Novo Testamento, mas nenhum outro. Então, até mesmo pelos hereges, ele era considerado como um Evangelho universal. Ou seja, o Lucas foi um cara top demais. Top Lean, considerado até pelos caras que eram contra a igreja. Além disso, por que ele é considerado um evangelho universal? Vocês podem estar perguntando. Ele é considerado como um evangelho universal pelo fato de que a mensagem é central e não apenas a um grupo de pessoas, mas sim a várias pessoas que estavam ouvindo ao redor. Não era tão apenas os judeus, apenas os romanos, para todos. Para todos que estavam ali em volta pudessem ouvir as boas novas de Jesus. Bem, para eu fazer esse material, eu usei esses 3 livros e mais alguns, né, que eu não coloquei aqui. Escritura Literária do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo C. Pinto. Comentário Histórico Cultural da Bíblia, do Kinner. E Lucas, o Introdução e Comentário do Morris. Bem, a autoria de Lucas é dividida... A autoria de Lucas é embasada em duas diferentes vertentes. As evidências internas e as evidências externas. O que a evidência interna comprova? Por que a evidência interna comprova que foi Lucas que escreveu? O que nós temos? Ao escrever o livro de Atos, que também foi Lucas que escreveu, nós vemos muitas repetições de palavras. Ou seja, ao estudar o grego, que foi a língua que os autores evangélicos usaram para confeccionar, para fazer os livros, vê-se que Lucas repete muitas expressões. Então acabamos dizendo por evidências mesmo, que tanto Lucas quanto Atos foram escritos pelo próprio Lucas. Então essas seriam as evidências internas de que Lucas escreveu o livro em si, porque tem muitas repetições de palavras. E as evidências externas concentram-se nos documentos históricos, que não são propriamente tão ali na Bíblia, mas sim que outros autores fizeram. Os principais que nós vemos são o Prólogo Antimarcionita, que foi um documento escrito para combater uma determinada heresia, a saber, a heresia de Marcião. O Cano Muratoriano, que seria outro documento. E por Eusébio Cesareia. Eusébio Cesareia foi um historiador da igreja primitiva. Ele escreveu bastante sobre a história da igreja. E em um de seus relatos, ele comprova a autoria de Lucas, como quem escreveu o Evangelho de Lucas. A data mais aceita pela maioria dos estudiosos é de cerca de 63 anos depois de Cristo. Uma das teses que nós podemos ver que eles usam para embasar essa vertente é que não há nenhum relato da destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo pelos romanos. Ou seja, o livro deve ter sido escrito antes dos anos 70. Isso é fato. Tem que ser escrito antes dos anos 70. Alguns comentam que é 63, outros comentam que é antes, mas a maioria defende que é 63 depois de Cristo, ou seja, a data de escrita do livro de Lucas, 63 depois de Cristo. O local, segundo os teólogos, o local mais apropriado para a escrita do Evangelho de Lucas seria em Cesareia Marítima, que está a imagem aqui. Como vocês podem ver, aqui está Jerusalém, que é a capital cultural de Israel, que está Tel Aviv, que é a capital comercial de Israel, e aqui está Cesareia. Ou seja, deve estar uma distância de uns 80 km de Tel Aviv até Cesareia. Então, essa é aí que os teólogos comprovam que o Evangelho foi escrito. Contexto da escrita do Evangelho. O contexto principal de Lucas é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos não-judeus e aos não-romanos, ou seja, para o pessoal normal mesmo. Ou seja, o Evangelho de Lucas se difere do Evangelho de Mateus e Marcos, principalmente porque Mateus escreveu para os judeus unicamente,
Por isso que no livro de Mateus se vê bastante a questão. Hoje se cumpriu as escrituras, hoje se cumpriu-se o escrito profeta Isaías. Ou seja, é para os judeus, porque os judeus já tinham esse conhecimento. Marcos escreveu para os romanos, então dá para ver no livro de Marcos que tem bastante explicação. É igual aqui quando Jesus foi na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Ele fala uma expressão em hebraico. Marcos vai lá e explica o que significa hebraico, porque o romano, não falava hebraico, mas somente grego e latim, né, que eram duas línguas muito faladas. Embora o latim fosse oficial, o grego era muito falado. Então, tanto Mateus quanto Marcos não têm a mesma visão de Lucas. Qual que é a visão de Lucas? Será abrangente, entregar o evangelho a várias pessoas da época, que elas pudessem entender, e não somente a um grupo seleto, para que assim o evangelho se expandisse e alcançasse várias outras pessoas. Qual que é o motivo do reconhecimento de tanto valor que o Evangelho de Lucas tem? Um dos fatores é a riqueza dos detalhes. O Evangelho de Lucas ele traz muitas histórias que só estão nele. Você não vai achar em Mateus, não vai achar em Marcos, não vai achar em João. Só vai achar em Lucas. Ou seja, ele é rico em detalhes. Um exemplo bem forte que nós podemos usar é a questão da infância de Jesus, que só é retratado no livro de Lucas. Não tem mais nenhum lugar que fala que Jesus se perdeu no templo, nada. Só tem em Lucas. Ou seja, Lucas, ele investigou a fundo a vida de Jesus. Essa foi a questão. E a segunda questão é que o evangelista dá muito mais crédito às mulheres, principalmente. Há um dito judeu que diz o seguinte: obrigado, Deus, por não ter nascido gentil, pessoa que não é judia, qualquer tipo de pessoa que não é judia, ou mulher. Graças a Deus, tanto o evangelista quanto Jesus davam muito crédito às mulheres. Principalmente Jesus, né? Que Jesus foi responsável pela questão dos atos que são escritos nos evangelhos, e os evangelistas só apenas escreveram. Então, graças a Deus, Jesus deu muito crédito às mulheres. Principalmente porque tanto Jesus quanto Lucas, nessa parte de Lucas, foi o único a citar muitas mulheres com importância na genealogia de Jesus. Enquanto Mateus citava muitos homens e poucas mulheres, Lucas citou bastante homens, bastante mulheres na feitura do evangelho. Então dá para ver bastante que Lucas deu muito crédito às mulheres. Além disso, Jesus também deu bastante atenção às mulheres, e Lucas retrata bastante isso. Ou seja, tanto Lucas quanto Jesus deram bastante atenção às mulheres. E isso é um ponto também muito relevante para esse tipo de evangelho. Bem, nessa rápida exposição, o que nós podemos aprender? Nós podemos lembrar que Lucas é um livro cheio de detalhes. O autor se preocupava bastante com as mulheres, tanto Jesus quanto Lucas. O autor se dedica basicamente aos não-judeus e aos não-romanos, ou seja, a população em geral, e é considerado evangelho universal por vários teólogos pelos motivos que eu apresentei. Bem, basicamente é a exposição, não queria tomar muito tempo, porque tem pessoas que dedicam a vida para estudar Lucas. Então, nós fizemos aqui uma exposição em 10 minutos. Não sei nem quanto que deu ali, só estou chutando 10 minutos. Mas daria para entrar muito mais a fundo no livro de Lucas. Mas eu quis fazer uma introdução que desse para vocês entenderem o básico do básico e não ficarem boiando com alguma pessoa falar para você a data que foi escrita essas coisas. Então foi uma exposição mais básica. Antes de encerrarmos, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, pela disposição que nós tivemos, Senhor, agradecemos pelo conhecimento que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, por podermos escutar essa exposição sem sermos perseguidos, sem sermos mortos, sem sermos presos, Senhor, porque nós sabemos que tem muitos países, meu Deus, onde a leitura da Tua Palavra é proibida. Se nós lermos a Sua Palavra, Senhor, nesse país nós somos mortos, nós somos presos. Graças a Deus, Senhor, nós estamos aqui no Brasil, onde nada disso acontece. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos pela oportunidade que nós tivemos hoje, agradecemos por estarmos aqui no Brasil, agradecemos por tudo ser feito em nossas vidas. Agora eu lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, de bênção, Senhor, prosperidade e principalmente, Senhor, que nós estejamos sempre conectados a Ti, Senhor, que nós não nos desviemos da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos seguir à risca a Tua Palavra, Senhor, como o salmista diz, para que assim, Senhor, nós não possamos desviar e nós não sejamos condenados ao inferno, à Tua ira, Senhor. Ao Seu Filho amado Jesus, isso que nós pedimos. Amém e amém.